das cerâmicas, mas para todos os outros intervenientes em todo o processo construtivo, sejam os prescritores, sejam os donos de obra, sejam os distribuidores, os construtores, os instaladores, por aí fora, e os clientes finais, uma vez que é da boa utilização destes dois tipos de produtos que funcionam em sistema que a satisfação de todos fica garantida e que todos também podem ficar satisfeitos com o seu trabalho e fazer o seu negócio, aqueles que são os agentes profissionais. Isto é importante, há um estudo feito pela APFAC sobre esta situação, que tem vindo a demonstrar que ainda temos muitas carências na boa utilização deste sistema, nem sempre utilizamos a combinação de produtos mais apropriada àquilo que é o uso e o destino do sistema, o que provoca naturalmente problemas de reclamações, de insatisfação do cliente, de custos adicionais e, se quisermos, até de credibilidade e problemas reputacionais aos vários agentes económicos envolvidos e, portanto, aquilo que é o interesse e o objetivo de todos os agentes económicos, como é também dos utilizadores finais ou consumidores, é ficarem todos satisfeitos, terem o mínimo de problemas, entregar não só produtos, mas entregar satisfação ao cliente e, com isso, ver reconhecido o valor que acrescentam na sua atividade. Daí a importância deste tema para todo o conjunto de agentes económicos envolvidos. Obviamente que há regulamentos relativamente aos produtos, mas relativamente aos sistemas, às vezes ainda estamos um pouco atrasados na regulamentação e, portanto, tem que ser a boa utilização em combinação que é importante. Nós vamos ter o privilégio de ter connosco especialistas nesta área e eu quero agradecer especialmente ao engenheiro Joaquim Almeida do CTCV, ao Luís Silva e ao Paulo Portugal, ambos da APFAC, que vão fazer a apresentação em conjunto deste tema, portanto, a sua disponibilidade em nos virem aqui trazer informação preciosa sobre o tema. A sessão vai decorrer tirando esta parte, em 3 partes. Na próxima será feita a apresentação e depois teremos 2 rodadas de questões e respostas, e respectivas respostas, para as quais poderemos utilizar, por facilidade de sistema, utilizar a opção que esta aplicação tem, que é o do bate-papo. Podem ir colocando as vossas questões, porque os intervenientes na sessão assim vão ter conhecimento das questões, escusamos de ter questões repetidas e também haverá o devido tempo para as examinar, mas aquelas que surjam, sobretudo numa segunda fase ou coisas suscitadas, podem utilizar a opção de levantar a mão e portanto, inscreverem-se para falar e, portanto, participar assim no debate. Como regras gerais destas sessões em webinar, eu queria lembrar que devem manter os microfones desligados, quando não usarem da palavra. Se possível também devem manter as câmaras desligadas, porque a imagem, muita gente a participar, tem muito tráfego e pode levar a problemas de comunicação, torna-se mais lenta e com interferências. E basicamente é isto, as questões, colocá-las por escrito, em última análise, levantar a mão. Bom, e eu passava a palavra então àqueles que são as estrelas da sessão para fazer a apresentação, com renovados agradecimentos a todos, aos que vão intervir e a todos aqueles que deram-nos a honra de participar neste seminário. Muito obrigado e até já.
Boa tarde. Boa tarde. Portanto, vamos iniciar então o webinar sobre cerâmica, cimento, cola, sobre o sistema de cerâmica, cimento, cola. Estou a dar este intervalo para ver se as pessoas estão a ouvir, se têm algum feedback que não e que não ouvem. Ok, parece que está tudo a correr bem. Portanto, vou então iniciar. Portanto, então, vamos começar por... Portanto, os assuntos a abordar são três grandes blocos. Portanto, o primeiro sobre o enquadramento normativo, portanto, onde iremos falar sobre as normas aplicáveis tanto ao cimento de cola como à cerâmica, como à junta de manutenção. Mas não dá. Depois, numa segunda vertente, soluções de sistema de cerâmica, cimento de cola, com alguns casos especiais, de aplicações especiais, recomendações, e depois a terceira e última parte, sobre más práticas, soluções a adotar, ou seja, sobre problemas, sobre patologias recorrentes e com a adoção de algumas soluções. Portanto, a norma para o revestimento de escola, para as escolas para ladrilhos, é a NPN de 2004. Essa norma prevê três tipos de colas, portanto, os cimentícios, a base de cimento, os dispersivos e os reativos. Para cada um destes tipos de cimento, há dois tipos de características, a norma define dois tipos de características fundamentais, as fundamentais e as opcionais e adicionais. As fundamentais são as consideradas obrigatórias, que constituem a base para a marcação CE. As opcionais e adicionais são importantes para aplicações ou utilizações específicas, como mais à frente vamos expor. Relativamente às características fundamentais, são a atenção à aderência inicial à tração, em condições normais, inicial, após imersão em água, após ação em calor, após ciclos de gelo e o tempo aberto. A norma, como requisitos mínimos, tem os 0,5 newtons por milímetro quadrado, no método de ensaio, informação adicional. Relativamente ainda existe também os cimentos de cola presa rápida, que tem mais umas características, que é a tensão de aderência rápida à tração, ou seja, tem que ter meio megapascal, newton por milímetro quadrado, após as 6 horas, ou e o tempo aberto também, ao fim de não menos de 10 minutos, com meio megapascal. Como características opcionais, portanto, aquelas que já estão fora, como eu disse há um bocado, fora da marcação certa, das obrigatórias, temos o deslizamento, ou o tempo aberto prolongado, ou a deformação, o cimento de cola deformável, ou altamente deformável, o S1, o chamado S1 e S2, em que tem os requisitos que estão a ver, portanto, o deslizamento tem que ser inferior a meio milímetro, e o tempo aberto tem que ser superior a meio newton por milímetro quadrado, não menos 30 minutos, sendo um cimento de cola deformável entre 2,5 e 5 milímetros, e se for altamente deformável, superior a 5 milímetros. Relativamente ainda às características adicionais, temos para um patamar superior, ou seja, para pormos um cimento de cola classificado, por exemplo, como um C2, temos a elevada tensão de aderência inicial de tração, a emissão em água, ação ao calor e resistência ao gelo de gelo, só que aqui o requisito dobra, ou seja, de vez de ser meio newton por milímetro quadrado, passou a ser 1 newton por milímetro quadrado. Então, os ensaios, as aderências, têm que ser exigidas, portanto, exigidas pela norma, portanto, a inicial, após a água, a imersão, o gelo, e após o envelhecimento de calor, lá está, aquilo que eu acabei de dizer, portanto, classe C1 maior que meio megapascal, C2 maior que 1 megapascal. Nas condições de gelo e de gelo não serem cumpridas, tanto o calor como o gelo de gelo não serem cumpridos, a cola pode ainda ser utilizada, mas só para interiores. Ou seja, para interiores, o que é exigido só não. Também, ou seja, pode ser, o cimento de cola pode não cumprir para o gelo e o calor, mas ser aplicado mas só para interiores. Relativamente à deformação transversal, portanto, temos a classe S1, para cimentos de cola deformáveis,
entre os tais 2,5 mm e os 5 mm, e os S2, que são os adesivos altamente deformáveis, maior que 5 mm. Estão a ver na figura da esquerda uma montagem de ensaio e na figura da direita um esquema, digamos assim, de como é que é um ensaio feito e como é que é medido a deformação transversal. Relativamente ao deslizamento, portanto, deslizamento na figura da esquerda estão a ver uma placa com cimento de cola aplicado e três provetos de cerâmica aplicados, e ao fim e ao cabo o que se mede é o que se vê na figura da direita, que é o inicial, é a posição inicial, depois ajudem-me, conseguem saber os minutos? Após 10 minutos, é isso mesmo. Após 10 minutos, vê-se aquela diferença, e o deslizamento é aquela diferença que se vê na figura da direita. Ainda temos outra, que é o tempo aberto alongado. Portanto, ou seja, o tempo aberto é algo que eu tenho para não... que o cimento de cola ainda mantém as características de adesão aos quais especificadas. Okay? Exatamente. O tempo aberto significa o tempo normal que se pode aguardar até que, uma vez aplicada a argamassa, ela ainda consiga ter os requisitos mínimos de desempenho. Isso pode ser normalmente 10, 20, 30, pode ser mais minutos, mas segundo a norma diz-se que é alongado quando ela consegue atingir esses valores mínimos pelo menos a 30 minutos. Também interessa explicar à audiência que grande parte desta normalização que aqui foi apresentada, que é muito sucinta, porque grande parte do objetivo é entrar mais depois em detalhe dos casos práticos, mas esta normalização está sobretudo direcionada, e direcionamos isso sobretudo para as argamassas de base cimentícia, embora naturalmente as colas de reação, as resinas, o que se chama normalmente as colas reativas, ou as colas em dispersão, também têm especificidades, também têm requisitos mínimos. Nós não os consideraremos tantos aqui porque estamos a dar sobretudo foco às argamassas de base cimentícia, porque são elas a maior representatividade no sistema de colagem no nosso país e também já agora, quer na Europa, quer até no mundo. Ok, obrigado. Passando para o outro material do sistema, a cerâmica. A norma dos cerâmicos é a 14411 e essa norma classifica os cerâmicos com base em dois critérios. O método de fabrico, segundo, a absorção de água. Em relação ao método de fabrico, temos o método A, que é os ladrilhos de extrusão, o processo de conformação é a extrusão, e temos o método B, que o processo de conformação é uma prensagem a seco. Relativamente à absorção de água, dividem em 3 grandes grupos, portanto, a absorção de água inferior a 3%, o grupo 1, o grupo 2 entre 3% e 10%, e o grupo 3 superior a 10%. Estes grupos ainda são subdivididos, como estamos agora a ver, por exemplo, para o grupo 1, que é o menor ou igual a 3%, é dividido em 2 grupos, um até 0,5% e outro de 0,5% a 3%. Isto, tanto no caso dos estudidos como aos prensados, isto é igual, só muda a designação, porque é A1A ou A1B, ou no caso da extrusão, para o caso da prensagem, é B1A ou B1B. No grupo intermédio, no grupo 2, entre 3% e 10%, também está a mesma lógica, ou seja, divide-se o grupo entre 3% e 6% e depois de 6% a 10%. Portanto, nos dois casos, portanto, temos o A, 2A, 3%, 6% extrudido, A2B, 6% a 10% extrudido. E cada uma destas normas tem a parte 1 e a parte 2, isto significa a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é para ladrilhos mais industriais e a parte 2 para ladrilhos mais tradicionais. Ladrilhos prensados a seco, a mesma lógica. B2A entre 3% e 6% e B2B entre 6% e 10%. Finalmente, o grupo 3, portanto, os ladrilhos mais porosos, temos o grupo maior de 10%, não há mais divisão nenhuma, são tudo superior a 10%, ou é A3 para os extrudidos, ou B3 para os prensados. Relativamente às juntas, a norma das juntas é 13888, em que tem uma série de características que estão elencadas no quadro que estão neste momento a ver.
que vai desde a abrasão, da resistência à abrasão, a resistências mecânicas, tanto flexão como compressão, tem a retração, também muito importante, e a absorção de água, e tem os requisitos, enfim, que não vou dizer quais são, porque estão a ver, estão bem, não vale a pena. As juntas são classificadas em dois tipos de classes, a classe 1 as juntas normais e a classe 2 as juntas melhoradas. Melhorada significa superior resistência ao desgaste, à abrasão, e menor absorção de água. Agora, de chuva. Sim, portanto, a pergunta que se impõe neste caso, portanto, sendo isto juntas. Foi o meu. Portanto, a questão que se coloca agora, portanto, sabendo que estas são as juntas de colocação que têm têm determinadas características, sobretudo a compressão, a flexão, a retração e a absorção de água, como falado, há uma pergunta evidente que é, então, qual é o seu papel técnico? E o seu papel técnico é, desde logo, garantir que minimizam as tensões no sistema. Elas servem como um dissipador de tensão ao mesmo sistema, porque o seu módulo de elasticidade é inferior ao do próprio sistema de cerâmica e é por isso que elas devem ser colocadas. Sendo colocadas, elas, para funcionarem, têm uma dimensão mínima que é, neste caso, não é recomendável, deve ser mesmo obrigatório. E essa dimensão, por norma, portanto, em qualquer parte do mundo, é, para interiores, esse mínimo deve ser 2 milímetros, no mínimo 2 milímetros, como diz, e no exterior deve ser no mínimo 4 milímetros. Isto não significa que, simplesmente por fazer isto, está sempre bem. Há depois condições específicas, e essas condições específicas nós não entraremos elas aqui, porque dependem muito também quer do fabricante da cerâmica e da topologia da cerâmica, quer do próprio fabricante do material de junta e das características da junta. Elas podem ser um pouco, normalmente, às vezes podem ser superiores. Dou apenas um caso para todos, o caso da terra do sistema terracota, que são por natureza mais expansíveis, e então é fortemente recomendável nesse caso. Em França, por exemplo, é até obrigatório que num caso desses a junta mínima tem que ser 6 milímetros. E é com estas dimensões que se consegue garantir que há a minimização de tensões no sistema e que permite efetivamente uma solução capaz, não só pela utilização de uma cola adequada, mas também pela junta adequada, sobretudo à sua dimensão. Além dessas juntas, temos outro tipo de juntas que são igualmente fundamentais no desenho do sistema e que agora o Paulo nos vai apresentar. Boa tarde a todos. Em relação às juntas elásticas, as juntas elásticas têm várias origens e vários tipos de colocações em obra. Nós temos as juntas de colocação, temos as juntas perimetrais nas zonas de contorno, onde vamos da zona de assentamento, juntas de fracionamento e juntas estruturais. Este esquema ajuda-nos a demonstrar as várias juntas presentes no assentamento de cerâmica e a importância também delas. Temos as juntas estruturais, que é quando temos, por exemplo, 2 edifícios de grande dimensão, é a junta que há de encontro aos 2 edifícios. Ou até às vezes em edifícios de grandes dimensões têm no seu interior juntas estruturais, são juntas com dimensão bastante alargada, 2, 3, 4 centímetros, e que devem ser sempre respeitadas no revestimento final. Nunca podem ser tapadas, cobertas com nenhum revestimento cerâmico. Seguidamente, temos, por exemplo, as juntas de fracionamento. São juntas que existem na betonilha ou no próprio botão, que servem de base ao assentamento da nossa cerâmica. Estas juntas, a função delas principal é evitar fissuras de retração nas betonilhas ou no botão em fase de secagem. Portanto, são fissuras que trabalham para a qualidade da base onde nós vamos assentar o nosso revestimento cerâmico. E temos seguidamente as juntas elásticas, do lado esquerdo na imagem, que são as juntas entre a cerâmica. Okay? Anteriormente falámos das juntas de betomação, que aqui aparecem como juntas de colocação, que são juntas entre cada um dos cerâmicos. As juntas elásticas são juntas que normalmente são espaçadas cada 3 por 3 ou 4 por 4 metros lineares. Estamos a falar de áreas 9 metros quadrados, 16 metros quadrados, que permitem que haja movimentos entre estes
estas áreas de cerâmica de uma forma independente, não levanta que haja destacamentos nestas zonas. A acrescentar, temos as juntas perimetrais, como o nome indica, é no perímetro das áreas de aplicação, portanto, muitas vezes por baixo do rodapé, junto às paredes, e faz com que as variações que a cerâmica vai ter possam ser absorvidas e não transmitam esforços às paredes periféricas e outros tipos de elementos onde encosta. Quando temos, por exemplo, superfícies diferentes, materiais diferentes, se temos uma zona com uma betonilha, uma zona com uma cerâmica existente, ou temos uma zona com OSB, um material diferente, quando vamos colar cerâmica na ligação destes dois materiais, é conveniente considerar uma junta elástica nessa mesma zona, porque a sua base tem também comportamentos diferentes que podem levar a quebras na cerâmica se não forem respeitadas estas juntas. E porquê é que estas juntas são tão importantes e porquê é que estas juntas não podem ser seladas com uma argamassa de betomação rígida, mas sim com um mastique elástico? É importante ressalvar que devem ser sempre colmatadas com mastique elástico, com um produto com elevada elasticidade, portanto que não é rígido e que permite movimentos diferenciais sem quebras. Para percebermos um bocadinho os movimentos de que estamos a falar, vamos aqui abordar um cálculo sobre uma fachada que tem revestimento cerâmico colado no exterior. Vamos aqui assumir variações térmicas de 50 graus Celsius, que não é uma variação assim tão grande para o nosso país, é uma variação bastante corrente. Vamos considerar um revestimento com coeficiente de dilatação térmica linear de 7 vezes 10 a menos 6 graus menos 1. Este coeficiente é indicado em toda a documentação técnica da cerâmica, ou seja, quem quiser fazer este cálculo consultando as tabelas técnicas do fabricante da cerâmica, consegue obter este valor. É um valor perfeitamente classificado pela cerâmica. E vamos aqui admitir panos com 3 metros de comprimento, ou seja, vamos considerar que as juntas de betomação, aquelas juntas que existem entre cada peça cerâmica, são rígidas, portanto que não absorvem qualquer movimento. Já abordámos, e o Luís falou, que as juntas de colocação têm uma importante função porque têm um modo elástico mais baixo que a cerâmica, mas para este cálculo vamos considerar como se essas juntas fossem rígidas. Fazendo um cálculo matemático, vamos chegar a que por cada 3 metros de revestimento cerâmico vamos ter uma variação de 1 milímetro. Ou seja, quando nós temos uma cerâmica que é rígida, temos uma junta de colocação que também é rígida, este 1 milímetro tem que ser absorvido por algo, senão vai levar a destacamentos, pode levar a quebras e fissuração na argamassa de betomação. Como falámos, ela tem uma função importante até como fusível, só que se os movimentos forem muitos, o que é que começa a acontecer? Vamos ter fissuração na argamassa de betomação, uma argamassa de betomação fissurada vai levar à entrada de água, à potencial entrada de água e umidade, e vamos acelerar o envelhecimento do revestimento e da fachada. Claro que este cálculo que eu aqui vos apresento é um caso específico. Obviamente interessa se essa fachada é virada a norte ou a sul, qual é que é a cor da cerâmica, porque se nós tivermos uma cerâmica de uma cor preta, essa cerâmica vai aquecer mais do que os 50 graus Celsius. E é fácil fazer essa experiência, e todos vocês já fizeram, que é encostarem-se a uma cerâmica preta numa fachada no verão e vão ver que escalda, enquanto se for uma cerâmica creme, bege, uma cor clarinha, ela aquece, mas aquece muito menos. Daí a importância também de escolher revestimentos com cores claras, principalmente no exterior. Portanto, concluindo, as juntas elásticas devem ser sempre consideradas nos casos em que nós informamos nas áreas de 16 metros quadrados, 9 metros quadrados, depende da dimensão da cerâmica, e devem ser seladas sempre com material flexível, com mastique, um silicone, seja de base poliuretânica, seja híbrido, pode ter várias características, mas deve ter uma boa flexibilidade, deformabilidade. Esta primeira parte foi terminada com o João Paulo, sim.
E agora vamos entrar num período de perguntas e respostas. Portanto, eu vou passar a palavra ao Sr. Engenheiro José de Matos. Muito bem. Neste caso, nós tivemos sempre a imagem do Sr. Joaquim Almeida. Estavam os três na mesma sala, mas utilizaram o mesmo som. De maneira que nós vamos agora ver qual é o registro de perguntas que temos aqui no bate-papo. Para poderem, quem fez a apresentação, dar as respostas respectivas. Para já só temos ainda uma pergunta. Essa é a explicação dada sobre as juntas elásticas. Está nos apontamentos. Eu não sei qual é a pergunta sobre os apontamentos. Não sei se o Joaquim Almeida pode responder. Ora bem, estamos aqui a responder a uma questão que pergunta sobre se esta explicação das juntas elásticas está nos apontamentos. Portanto, acabamos de informar que não está em nenhum apontamentos específicos. Esta questão, os fabricantes de argamassas, cimento de cola, nas suas especificações técnicas, normalmente têm esta informação, este aconselhamento. Os próprios fabricantes das cerâmicas, nos seus cadernos técnicos, também falam da importância das juntas elásticas. Por outro lado, mesmo em documentação, como por exemplo o Manual de Assentamento de Revestimentos Cerâmicos, dá também uma explicação bastante aprofundada sobre este tema, a nível de cálculo, a nível da sua importância e da sua colocação. Portanto, não está em vários tipos de documentação disponível esta informação nos vários intervenientes. Como isto é um sistema misto, está nos vários intervenientes esta explicação. Sim, e se me permitem também, a razão pela qual normalmente não se põe, e verão isso muito facilmente... Queria pedir para ligar o vídeo, se for possível. De diversos fabricantes de argamassas e de soluções, verão que nem sempre as áreas coincidem. Há alguns limitam áreas a 20 metros quadrados, outros 25 metros quadrados. Isso tem muito que ver com também a tipologia de argamassas que cada fabricante está a colocar. Isso é importante. Como disse há pouco, isto é um sistema e tem muito a ver com dissipação de tensões. No limite, por exemplo, se colocasse uma junta de colocação entre cerâmica, a tal mais corrente base cimentícia, cujo módulo fosse inferior a 8 gigapascal, significaria isso que na maior parte das situações quase nem era necessária uma junta de fracionamento elástico. Mas como a maior parte dos produtos não estão nessa linha, porque depois também tem que obedecer a outras propriedades requeridas pela norma, como a compressão, por exemplo, como isso depois não acontece, o que se passa é que cada fabricante, em função da argamassa que desenvolveu e desse próprio módulo, vai estabelecendo critérios para que depois essas juntas elásticas sejam colocadas a uma determinada dimensão. Depois há um conjunto de regras mínimas, e essas sim vêm nos manuais de aplicação de cerâmica, que falam a cada 3 ou 4 metros lineares, ou então em áreas falam a cada 15 ou 20 ou 25 em função das utilizações, mas isso, novamente, como vos disse, tem muito que ver com a tipologia de argamassa que se está a utilizar e por isso o que é altamente recomendável é que se siga a recomendação e a indicação do fabricante da argamassa desse ponto de vista, porque ele é feito em função desses produtos. Portanto, seria aqui impossível, de repente, fazer uma regra que satisfizesse a todos e entrávamos aqui numa discussão sem fim. Não temos, por enquanto, mais questões. Eu não sei se aqui os nossos animadores da sessão, aqui Almeida, o Luís Silva e o querem prosseguir com o tema, entretanto podem surgir mais dúvidas ou mais questões.
Portanto, está ligado, certo? Pronto, posto então esta questão, e considerando não termos mais perguntas para esta fase, entramos então no tema propriamente dito, que é a combinação destes dois materiais, sobretudo destes dois materiais, nomeadamente o elemento cerâmico e a argamassa cola adequada ao efeito. Conforme vimos na primeira parte, existem diferentes tipos de cola, sobretudo, e se admitirmos aqui só as colas de base cimentícia, falamos sobretudo então das classes C1, C2 e a classe C, parâmetro de desempenho não determinado no caso do calor e da água, portanto, temos do calor e do gelo, exatamente, portanto, tendo estas três classes, porque definem níveis diferentes de desempenho, recorde 0,5 megapascal ou 1 megapascal, depois temos o desafio de conseguir combinar isto muito bem com a cerâmica também, o elemento cerâmico existente, que conforme vimos, um dos principais critérios imediatos é a sua absorção de água. E, portanto, tivemos que encontrar, ou convém constantemente encontrar uma forma de fazer com que esta relação, que este casamento, seja o mais duradouro e o mais compatível possível, evitando aqui o divórcio dos materiais. Ora, para isso acontecer, significa que nós temos que saber estabelecer muito bem os critérios de escolha. E esses critérios seguem sobretudo, normalmente, um esquema padrão. Por exemplo, desde logo, nós pensamos se aplicamos num pavimento ou numa parede. Portanto, uma aplicação horizontal ou uma aplicação vertical. Que implica, naturalmente, alguns requisitos diferentes. Depois, um outro parâmetro fundamental é se a aplicação é no interior ou no exterior, porque isso implica, como é óbvio, diferentes níveis aos quais os materiais são sujeitos para o seu desempenho. O exterior é, por exemplo, e por norma, imediatamente sujeito a variações térmicas no nosso país ao longo, pelo menos, de 20 graus por dia, entre o dia e a noite. Depois temos, como eu já falei, a absorção de água, que é um parâmetro fundamental na definição da aderência final, portanto, na compatibilidade por aderência. Enquanto o sistema interior-exterior, pavimento e parede, está mais relacionado com as tensões que virão posteriormente, o valor da absorção tem uma relação imediata entre a real compatibilidade de aderência entre a argamassa-cola e o cerâmico. Fácil será dizer, uma cerâmica, por exemplo, com um valor de absorção muito baixo, isso significa inferior a 0,5, e eu recordo que inferior a 0,5 já é uma benesse, porque cada vez mais se vê são cerâmicos inferiores a 0,05%, portanto que são 10 vezes inferior ao que a própria norma põe como indicação. Para uma aderência real a um sistema destes, só aquilo que nós chamamos uma cola mista, que significa que tem que ter, além do cimento que todos nós conhecemos como material ligante, tem que ter materiais adicionais, tem que ter componentes adicionais para garantir essa aderência, e neste caso também nós sabemos que é o caso de uma resina. Caso contrário, isso é pura e simplesmente impossível de fazer, sobretudo se estiver depois sujeita ao calor e a situações de calor. E, portanto, o que nós trabalhámos e junto com a Apicera, já há alguns anos atrás, nós construímos esta tabela e que achamos que é o modelo simplificado, não tem todas as combinações possíveis, mas tem a maioria das combinações possíveis entre o que são os materiais existentes ao nível das colas e o que são os materiais existentes ao nível da classe cerâmica para diferentes aplicações. Eu recordo que, e volto a dizer, não está aqui todas as condições de colas, por exemplo, nem todas as condições de cerâmicas, mas está o que representa pelo menos 80% a 90% das utilizações e das necessidades de opção. Sabendo e trabalhando bem este quadro, seremos capazes, seguramente, de aumentar muito a compatibilidade e de garantir que o sucesso nas execuções em obra é seguramente maior. Naturalmente também tivemos o cuidado e por isso, por exemplo, ainda colocamos aqui o cimento cola de parâmetro de desempenho não determinado nas situações de calor, gelo-gelo, não que achemos que ele seja muito
muito famoso, mas porque a norma o permite, porque a lei o permite, é de bom tom mínimo também o ter aqui para que fique claro para todos quando é que faz sentido utilizá-lo ou não. E nós voltaremos a este assunto mais à frente. Posto isto, o que nós vamos considerar agora, para a frente, nos próximos slides, são exemplos práticos onde tentamos e procuramos demonstrar-nos o que é que faz a ligação entre o cerâmico, a cola que deve ser mais adequada àquela situação, também em função dos outros parâmetros que aqui estão. Portanto, parede, pavimento e interior, exterior. Portanto, eu pedi agora ao engenheiro Valente que nos comece a apresentar o primeiro caso. Obrigado, Luís. Portanto, o primeiro caso, se nós temos, portanto, é uma colagem no exterior, numa parede, com reboco, rebocada com reboco cimentício. O cerâmico a aplicar é um 60-60, com a absorção de água inferior a 0,5, ou seja, um BOA. Primeiro, para chegarmos à indicação de colagem, vamos primeiro avaliar os riscos. Riscos a considerar. Portanto, temos as tensões devido às variações térmicas, portanto, ao calor, a coesão do suporte e a largura das juntas entre cerâmicos e a adição de juntas de fracionamento. Assim, como elas estão e como é que elas vão descer, etc. Indicações, então, faça este quadro, o que é que se indica, o que é que é recomendável. Portanto, o cimento de cola classe C2, isto, eu não consigo agora mostrar o quadro anterior, mas se fosse, quem conseguir ter isto, vê que o quadro 2 é o C2, está certinho. S significa que deve ter alguma deformabilidade, ou seja, que deve estar o S1, portanto, entre 2,5 e 5 milímetros. E, opcionalmente, mas fortemente recomendado, o TE. O TE significa ter um deslizamento inferior a 0,5 e o E, o tempo aberto alongado. Fazer execução de colagem dupla, ou seja, pôr argamassa, cimento de cola no tardós da peça e no suporte. Evitar cores cerâmicas com coeficiente de absorção solar superior a 0,7, ou seja, cores muito escuras. E colocar juntas de colocação, ou chamadas juntas de automação, ou juntas entre ladrilhos, digamos assim, entre peças, superior a 5 mm. Portanto, o que é que temos aqui como fatores fundamentais é, sobretudo, a consideração que nós estamos a aplicar no exterior. Portanto, exterior significa imediatamente que durante um ano nós temos variações pelo menos de 20 a 30 graus, o Paulo há pouco até falou de uma variação de 50, que é perfeitamente possível, sobretudo se a cerâmica for escura, portanto isso é um fator importante a considerar. Daí nós acrescentarmos a necessidade do S, a necessidade de uma cola com uma deformação, uma capacidade de formação mínima para acomodar as tensões geradas pelas variações térmicas. É também, e reforçamos aqui um conceito que é fundamental, que é o conceito de colagem dupla. Isto significa o quê? Isto não é porque vamos ter muito mais aderência, porque ela já está lá, aderência do ponto de vista da cola em si, isso já lá está, mas é porque temos uma técnica de aplicação que nos garante que, por exemplo, toda a extensão da peça é realmente coberta pela cola. E esse é um papel fundamental. Não nos adianta colocar uma cola do C2S se ela depois, durante o processo de aplicação, não garantir no mínimo 60% de colagem da sua área. Ora, no exterior esse 60% é uma prática mais ou menos, porque quanto mais próximo dos 100% tivermos, maior será a segurança em utilização. E isto só se consegue com técnicas como a colagem dupla, porque obriga o aplicador a trabalhar com a peça de tal forma que o material tem que ser esmagado, senão ele não consegue fazer um trabalho bem nivelado, por exemplo. Além disso, como estamos a aplicar num sistema no exterior, portanto, fortemente sujeito a vento, a calor, portanto, nós nunca sabemos o que é que encontramos, o aspecto e a obrigatoriedade de usar a colagem dupla obriga, por exemplo, a que durante o processo de aplicação, novamente, porque a peça tem que ser nivelada no seu final, obriga a fazer ações de corte da sua aplicação. Não é só um batimento contra a parede, a peça tem que ser de alguma maneira aplicada e esmagada. Isso resulta imediatamente na eliminação de potencial filme superficial que a cola forma. Aquela coisa que nós falamos da formação de filme,
que afeta muitas vezes o tempo aberto das argamassas. Esse filme, se não for destruído, a aderência não é bem conseguida entre a cola e o cerâmico. Este processo de colagem dupla também tem essa benesse, também tem essa vantagem adicional de ajudar muito na iluminação. A questão das cores escuras tem exatamente a ver com isso. Se tivermos uma cor escura, a variação térmica não é mais 20 ou 30 graus, mas pode ser 50 ou 60 graus. Ora, isso pode gerar tensões acima, e há muitos estudos teóricos que demonstram isso, pode gerar tensões ao nível de 1 megapascal, que é inclusive superior à própria resistência do suporte, de um reboco, mesmo que o reboco seja bom. E isso levará naturalmente, com o tempo, ao destacamento do sistema. Vamos ao caso 2. Vamos ao outro caso, em que temos uma colagem, que neste caso já no interior, de parede, uma parede, suporte em metal, num espaço comercial ou industrial, mais uma vez a cerâmica no formato 60-60, com a concentração de água inferior a 0,5%, ou seja, também no meu lado. Portanto, os riscos, seguindo a mesma lógica do raciocínio, os riscos a considerar é a aderência a um suporte difícil, que é metal, portanto não é fácil, e a coesão do suporte. Como indicação de colagem, temos um cimento de cola R2, portanto um cimento de cola reativo, com o tempo aberto alongado como recomendado, fortemente recomendado. Não sei se alguém quer. Até agora, e nesta apresentação, vamos centrar-nos mais nos adesivos de base cimentícia. Resolvemos trazer aqui um caso prático em que é necessário um reativo para demonstrar que são produtos com um campo de aplicação bem definido, situações especiais. Temos aqui o caso do metal como um caso prático, uma aderência muito difícil, em que em conjunto com a aderência difícil, muitas vezes o metal tem uma capacidade de formabilidade muito superior a um suporte de base cimentícia. Portanto, não só a aderência a um suporte difícil, como também a capacidade de trabalhar, deixar a argamassa cola, neste caso uma argamassa reativa, a ligar o metal com uma grande possibilidade de formação com uma cerâmica bastante mais estável. Portanto, aqui, neste caso, um reativo tem uma elevada aderência e poderá, em função do tipo de reativo, ser uma resina de base poliuretano, normalmente tem alguma deformabilidade, alguma flexibilidade para compensar estes movimentos diferenciais entre dois suportes bastante complicados. Obrigado. Um terceiro caso, em que temos novamente uma colagem interior, em parede, mais uma vez, o suporte de cerâmica existente, ou seja, por cerâmica em cima de cerâmica, um formato de 1,20 m por 60, portanto um grande formato, com concentração de água inferior a 0,5%. Riscos. Aderência ao suporte difícil, portanto, estamos a falar de um suporte vidrado, portanto, um cerâmico vidrado, portanto, é difícil a colagem. E a estabilidade do suporte, saber se o suporte que está, os azulejos ali que estavam, as peças cerâmicas que estavam aplicadas, estão bem aplicadas, ou estão estabilizadas. Como indicação de colagem, temos um cimento de cola C2S, de classe C2, com características de formabilidade S1, e também fortemente recomendado que tenha tempo aberto prolongado e um deslizamento abaixo de meio milímetro. E, mais uma vez, a execução de colagem dupla. Okay? Pela dimensão da peça. Até pela dimensão da peça, né? E os pressupostos ditos ao bocado não têm. Aliás, com a norma da boa prática, a colagem dupla, no exterior sempre, independentemente da dimensão da peça, no interior, assim que a peça tenha uma dimensão superior a 30-30. São práticas de boa colagem. Obrigado. Outro caso, uma renovação de um espaço comercial com duração máxima de 12 horas, ou seja, temos 12 horas para fazer este serviço. Colagem no interior, num pavimento, o suporte é uma penilha, um cerâmico de 40-40, mais uma vez com a concentração de água inferior a 20%. Riscos. Ou seja, temos então a proposta de serviço, ou seja, tem que ter uma aderência eficaz ao fim das primeiras horas e utilização em serviço com tráfego intenso. Indicação para colagem, cimento de cola, C2F, F significa de presa rápida, ou seja, em que a característica
tem que atingir o meio megapascal ao fim de 6 horas. Execução de página dupla, mais uma vez, e execução de juntas de colocação, largura de maior que 5 mm e facilmente de cada 15 metros quadrados. Querem dizer alguma coisa? Outro exemplo, colagem interior, numa parede, suporte de reboco cimentício, formato 20-20 e a absorção de água superior a 10%. Portanto, o bumbo azulejo, falando de uma linguagem mais simples. Portanto, o risco é elevado na absorção da absorção de água do tabós do elemento cerâmico, portanto, é superior a 10%. A recomendação, como é para interior, portanto, no interior, usamos o cimento C asterisco ou CTMD, que é o cimento de cola para o piso interior. Vamos já decididamente explicar. Portanto, o que é um cimento de cola C asterisco, C ou DND? Isto não está previsto na norma, esta classe. Até o cimento de cola com algumas características de desempenho não determinado, que já foi referido várias vezes atrás, ou seja, algum dos requisitos mínimos após o gelo e após o envelhecimento do calor. É um cimento de performance inferior ao cimento de classe C1, obviamente, e é enquadrado na norma 12.004 no anexo ZA, computação de desempenho. É possível que permita a sua utilização no interior, e só é recomendável a cerâmica porosa. Isto é. O DND, ou seja, o C asterisco ou o DND, cimento de cola são para interiores, não deve ser utilizado em cerâmica com porosidade baixa, não deve ser cerâmica com elevadas dimensões, elevadas, com suportes de baixa absorção, ou colocado e colado no exterior. Uma dos suportes é que isto só pode ser utilizado em interiores. Portanto, é um pressuposto de base. Colocado no exterior ou com exposição de radiação solar elevada. Como estou a ver na figura, o risco é começar a haver descolamentos e, enfim, produz insatisfações, prejuízos e riscos de segurança, que é o mais prático de detalhes. O engenheiro Luís vai fazer agora um pequeno comentário. Sim, portanto, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, a peça, por ser de muita pequena dimensão, pode haver a tendência a dizer isto é fácil de fazer, mas se a absorção for baixa, a verdade é que, como disse antes, a aderência não acontecerá assim tão bem, basta haver alguma tensão para provocar o destacamento. Nós aqui damos só uma palavra de reflexão. Reflexão para todos nós que estamos envolvidos nesta área, é que, portanto, acabámos de dizer, apenas cerâmica porosa, fortemente porosa e aplicações interiores poderão ser colados com estes cimentos de cola de classe C, DND, desempenho não determinado. No entanto, pelos dados de recolha, por um lado, os dados de recolha da comercialização destas argamassas no país. Por outro lado, pela relação direta com a produção e aplicação do lado dos dados da APICER sobre estas cerâmicas, chegamos à conclusão que o consumo real destas argamassas está 2,6 vezes superior ao consumo dessa cerâmica. Isso leva-nos a refletir, porque quer isto dizer que ainda andamos a fazer aqui uma série de coisas que, lá está, o divórcio acontecerá mais cedo ou mais tarde, porque isto não está, este enquadramento, portanto, admitiríamos que fosse 1 para 1, naturalmente, que fosse 1,5 já ganharíamos. Temos ganho alguma coisa nesta batalha, também temos que reconhecer isso, mas ainda estamos muito longe e essa é uma reflexão para todos nós, desde os fabricantes de argamassas, aos fabricantes de cerâmica, às pessoas que estão nos balcões a fazer a recomendação, aos técnicos de obra que estão a falar com aplicadores, construtores. Isto é uma reflexão que também temos que fazer, porque, volto a dizer, isto é uma solução de excelência, a aplicação de cerâmica, queremos fazer isto bem para não voltarmos para trás. E basicamente esta é uma mensagem que espero que fique claro para todos nós também. Okay. Não poderíamos deixar esta oportunidade para discutir isto, nem sempre temos esta oportunidade para falar. Obrigado, mais uma vez.
temos mais dois exemplos de aplicação. Temos mais neste caso, uma colagem no exterior, em parede, no suporte de revoco cimentício, num cerâmico de 30 por 30, com a absorção de água entre 6% e 10%. Riscos a considerar neste caso. Temos a absorção de água com aumento da dimensão do elemento cerâmico, tensões originadas a partir das variações térmicas e estabilidade do suporte. Recomendações. Portanto, um cimento de cola C2, opcionalmente, mas recomendado que tenha tempo aberto alongado e um deslizamento inferior a meio milímetro. Mais uma vez, execução de colagem dupla. As cores que tenham um coeficiente de absorção solar superior a 0,7, evitar. E as juntas de betomação também com uma largura superior a 5 mm. Por fim, um sistema de aconselhamento em piscinas, também é muito usual, suporte de imobilização cimentício, formato 10-10, concentração de água inferior a 0,5%. Portanto, temos uma aderência ao suporte menos absorvente e com flexibilidade e elasticidade, programação de impermeabilização. Aderência ao tardós vidrado com muito baixa absorção. Indicações de colagem, C2 ou C2S, conforme o grau de absorção do cerâmico. Aqui podemos reforçar aqui a questão da importância ou do facto de termos uma membrana de impermeabilização que normalmente tem alguma elasticidade ou alguma flexibilidade. Ou seja, temos aqui de, mais uma vez, ter um cimento de cola C2 ou C2S, e o S acaba também por ser importante por causa da interface entre um suporte que é deformável ou flexível e um cerâmico que é totalmente rígido. Portanto, aqui não só a questão da aderência, mas também a questão de termos um suporte que tem alguma capacidade de movimentação e então o cimento de cola tem que ter a capacidade de compensar ligeiramente estes pequenos movimentos e arranjar um encontro entre estas duas superfícies de difícil colagem. Portanto, não só temos um cerâmico vidrado, que não absorve perto de zero, como temos um suporte que, como é impermeável, também tem uma absorção muito, muito baixa. Portanto, temos situações desfavoráveis para uma colagem normal, o que nos obriga, o que nos aconselha a escolher um cimento de cola adequado, C2 ou C2S, e convém sempre contactar com a marca em questão, que indicará a melhor solução para esta questão, que é bastante sensível a nível da durabilidade da colagem do revestimento que vamos utilizar numa piscina. Como resumo de tudo o que foi falado nesta segunda parte, o resumo das boas práticas da colagem da cerâmica, após a correta seleção do cerâmico e do cimento de cola, são suporte adequado, coeso, resistente, nivelado e limpo, utilizar a espátula dentada adequada ao suporte que é a dimensão da peça, não deixar ultrapassar o tempo aberto de cimento de cola, aspecto muito importante, realizar colagem de duplo barramento para ligações superiores a 30 cm e ou aplicações no exterior, posicionar a peça de modo a obter uma efetiva molhagem dos tardós da peça, um aspecto bastante relevado pelo engenheiro do Mexil atrás, e garantir a execução e investimento correto das juntas entre cerâmicos. Querem acrescentar alguma coisa? Acrescentaríamos aqui, agora que seria talvez nisso, podemos combinar, portanto, com o engenheiro José Martos, sobre a situação, como há umas perguntas e que tem muito a ver com estes casos práticos, talvez em vez de passarmos ao próximo passo. Acho que sim, estou totalmente de acordo. Temos várias perguntas, eu julgo que estão a ver as questões, e estando a ver as questões não é preciso eu estar a repeti-las em voz alta, portanto isto aconteceu logo após o primeiro exemplo, portanto eu deixava aqueles que estão a ser as pessoas que estão a fazer a apresentação a resposta a estas questões. Muito obrigado. Pronto, nós tratamos então faremos já, porque senão depois fica muito para o final.
Portanto, nós temos uma primeira questão, Pedro Tomás, sobre as argamassas de automação, se têm algum papel a desempenhar na proteção da carbonatação em ambientes exteriores. Bom, primeiro é uma boa pergunta, entendo perfeitamente porque será um dos aspectos sempre mais complexos nos sistemas de colagem pelo exterior, e a resposta é, sim, as argamassas de automação têm um papel a desempenhar e em algumas situações elas podem ser a causa, nomeadamente, portanto, quando são por natureza demasiado ricas em ligantes que libertam muita cal, como o cimento Portland. Noutras situações, ou em adição a isso, quando também tem demasiada absorção de água, portanto, essa combinação, ela significaria que elas próprias são fortemente suscetíveis de libertar cal, que depois, mais tarde, dará origem à carbonatação. Tratando-se de um sistema, portanto, naturalmente elas prevenindo a entrada de água, previnem, por exemplo, que esse sistema também seja potenciado pelo lado da cola. Portanto, a resposta assim é sim, elas têm um papel a desempenhar e podem, em função da sua composição, ter mais preponderância a se formarem os chamados babamentos, a carbonatação, ou menos preponderância. Por exemplo, um sistema de base de resina, que seja puramente resinoso, não tem nada para carbonatar e, portanto, será muito mais resistente. Mas também existem soluções no mercado menos dependentes do cimento Portland e essas, por natureza, terão menos suscetibilidade. Embora, sendo uma situação exterior e havendo infiltração de água e havendo a presença de cal livre no sistema, para isso basta haver algum cimento Portland no sistema, haverá sempre algum risco. Espero que com isto tenha respondido à sua questão. Sim, obrigado. Muito bem, então passamos à próxima questão, relativamente à colagem no espaço comercial com adesivo reativo, qual a junta a utilizar? Ora bem, neste caso o que nós temos de ter a noção é que se o suporte tiver alguma capacidade de movimentação própria, o que nós podemos fazer ou devemos fazer é contabilizar juntas elásticas mais próximas entre si para que esses movimentos sejam absorvidos pelas juntas elásticas. Portanto, numa situação normal poderemos fazer a betomação com uma argamassa cimentícia, sempre uma betomação, eu diria, pós 5 mm, para compensar algum pequeno movimento, e as juntas elásticas não devem ser desvalorizadas e devem ser postas mais próximas no sentido de compensar alguns pequenos movimentos da base, neste caso do painel sanduíche, do painel metálico, poder ter movimentos e que levem eventualmente à quebra do cerâmico. Tem mais a ver com a base do que com a questão do cerâmico que vamos utilizar. Sim, relativamente à junta, só dizendo, portanto, relativamente à junta a utilizar, ela pode ser igualmente reativa, mas também poderá ser um cimentício dependendo das condições a que é sujeita posteriormente. Neste caso, por exemplo, que estávamos a falar... Até podemos abordar a questão da resistência química. Quando falamos em ambientes industriais, poderá ser um reativo pela sua acrescida resistência química, no caso de haver agressões químicas ou questões de poluentes que possam afetar a durabilidade da junta, que é outro assunto à parte, são outras características que as juntas de betomação reativas, normalmente à base de resina epóxi, podem trazer como acréscimo para este assunto. No caso específico deste segundo exemplo, falávamos de uma aplicação que não era sujeita a essa questão, o único problema era efetivamente apenas a aderência ao metal, daí a cola ser fundamental. No caso da junta, neste caso não havendo grandes sujeições depois de variações, admitindo que, por exemplo, é uma parede estável, que não é sujeita a compressões, a fenómenos de compressão, uma junta cimentícia, neste caso, poderia servir perfeitamente. Vamos agora admitir, como disse Paulo, que o ambiente era, por exemplo, de elevado tráfego. Neste caso, seria recomendável manter também a junta reativa como solução.
Temos aqui outra questão, no caso do espaço comercial, qual a largura da junta de fracionamento recomendada? Portanto, isto tem a ver com a mesma questão e é o que nós estamos a abordar. Se for uma junta de fracionamento, na questão de ser uma junta elástica, normalmente é falado que acima de 5, 6 milímetros é o mínimo que devemos ter. Depois tem em conta os movimentos da base, a questão do cerâmico, há muitos outros fatores. Mas se nós temos 5, 6 milímetros, é o suficiente para pelo menos que o sistema não entre em ruptura. Porque a junta elástica faz uma coisa, por mais movimentos que existam, esses tais 5, 6 milímetros vão fazer com que as duas peças nunca se encostem. Portanto, mesmo que a médio prazo, e é um risco que existe, que é os mastiques, os silicones, se danifiquem, se percam algumas características de aderência, a verdade é que em caso de compressão ou expansão, a cerâmica nunca encosta e nunca vai sofrer com isso, ou seja, nunca vai saltar, nunca vai partir nessas situações. Portanto, vamos falar nesses 5, 6 milímetros com uma largura mínima. Pronto, depois temos a questão de Pedro Miranda sobre a junta de colocação no espaço comercial, que tem que ser 5 milímetros, por que motivo? Bom, 5 milímetros foi a recomendação feita, como durante a apresentação nós falámos que no mínimo teria que ser porque aqui estamos a falar já de tráfego mais intenso, portanto não há só a questão das variações térmicas, há também a questão natural da sujeição a tráfego. A tráfego significa um maior potencial de tensão gerada no sistema e daí, em vez dos 2 milímetros, admitindo, por exemplo, é um espaço comercial interior, e eu percebo essa questão, nós admitimos e faz-se a sugestão forte de passar para os 4 ou 5 milímetros, sobretudo porque existem essas tensões adicionais provocadas pelo tráfego natural de uma zona comercial. É só essa a razão. Depois temos a questão do Américo sobre a questão dos 2,6 vezes. Portanto, aqui prende-se com o facto de, como estávamos a dizer, existe o cimento de cola com desempenho não determinado ao calor e após gelo e que só se recomenda para interiores e para cerâmica porosa. E depois temos, por outro lado, a cerâmica porosa. Quando fazemos a relação entre o que se tem produzido e comercializado dessa argamassa de desempenho não determinado no país, comparativamente às áreas de aplicação da cerâmica porosa, nós chegamos à conclusão que essa relação não é de 1. Portanto, algo não bate certo, significa que estamos com 2,6 vezes mais áreas aplicadas de cerâmica que não é não porosa, aplicada com cerâmica, com argamassa de desempenho não determinado. E é essa a relação que é ainda preocupante, porque significa que há uma parte do sistema que tem sido aplicado com incompatibilidade clara entre a cola e o cerâmico. Espero que também tenha respondido à sua questão e que tenha sido perceptível. Existe algum formato máximo para a utilização de cimentos de desempenho não determinado? Seguramente qualquer peça acima de 60 não deve ser recomendado, não funcionará. Ainda assim, em função das marcas, e isso terá que ver também com a própria experiência das mesmas, há quem o limite puramente à peça 40-40 e a partir daí já não faz. Há uma grande discussão entre as tensões 40-40 versus 60-60 e, portanto, eu admito que uma peça 60-60 ainda possa ser colada, sendo ela fortemente porosa, portanto, eu admito que essa execução ainda garantirá estabilidade e, ainda assim, também assumo e admito que empresas, quando limitam a questão a 40-40, lá será porque já tiveram, se calhar, alguns casos menos problemáticos e prefiram ainda não ter qualquer risco. O 40-40 seguramente, o 60-60 aceitável. Mais do que 60-60, definitivamente não. Ora bem, a próxima questão tem a ver com a colagem sobre um painel sanduíche, Power Panel da Fermacell. Qual é que é a constituição da fase de colagem? Não sei se é metálica, se pode esclarecer.
Um aglomerado ligeiro ligado com betão e armado sobre os dois lados com malha resistente. Muito bem. Portanto, a superfície de colagem é madeira, é um aglomerado de madeira. Exato. É um aglomerado de madeira. Ora bem, quando falamos em painel sanduíche em colagem sobre madeira, pode haver várias abordagens e foge um bocadinho da normalidade. Uma das abordagens será a colocação de um primário adequado para garantir a aderência sobre a madeira, seguida da utilização de um cimento cola, normalmente com características melhorado e deformável, ou altamente deformável. Será uma das abordagens, ou seja, sendo uma base que é absorvente, mas que é diferente do reboco ou de uma argamassa, e não esquecer que a madeira tem uma grande sensibilidade à água, portanto, o perigo de colar com cimento cola normal de secagem alargada é que também a própria umidade do cimento cola vai enfraquecer o aglomerado de madeira. Daí poderemos colocar um primário de aderência que melhorará o comportamento face à umidade do cimento cola e melhorará também a aderência do cimento cola. Outra possibilidade é fazer a colagem direta com uma cola reativa. Porquê? Porque essa cola reativa não tem água no seu interior, portanto não vai haver essa degradação do painel por face da água. Essa cola reativa tem uma aderência muito elevada e tem também uma deformabilidade bastante elevada. Portanto, voltando à questão de um painel poder ter movimentos diferenciais, é aconselhável ter uma cola com uma boa deformabilidade para compensar os movimentos que o próprio painel terá. Portanto, eu diria que há duas abordagens paralelas, depende do fabricante, depende de caso a caso do que é que estamos a falar. Sim, uma questão importante a comunicar aqui sobre este painel ou qualquer outro painel, atenção, porque é um painel muito específico, estamos a falar de um painel de questões muito específicas, dificilmente se pode pura e simplesmente aqui fazer uma regra standard desta questão. Qualquer situação específica alterada a isto, e cada vez isto vai acontecer mais, todos nós vivemos isto todos os dias, é fortemente recomendável que se peça ajuda específica a um técnico específico das empresas que tem todo o gosto e terão todo o prazer em acompanhar esta questão. Porquê? É preciso constantemente avaliar num sistema destes a compatibilidade mecânica, portanto, isso significa o quê? Capacidade de formação, se é mais deformável ou não, aqui falamos sempre painéis e se forem de madeira há maior deformabilidade, portanto obriga a uma cola com maior deformabilidade, a compatibilidade física e química, isso significa o quê neste caso? Significa a água, aqui estamos a falar sobretudo no comportamento à água, no comportamento, como é que a cola confere, é ou não prejudicial nessa situação. Ora, como é um caso muito específico, eu pessoalmente conheço mal esse material, não posso dizer uma regra básica qual é a cola. Seguramente são colas mais deformáveis, porque o painel é mais deformável, e depois ter-se-á que avaliar essa questão, se é muito absorvente, se é pouco absorvente, se tem suscetibilidade à água ou não, e em função disso a cola é escolhida para minimizar esses riscos. Pode inclusive ser necessário fazer ensaios prévios para verificar ou validar a mesma colagem, como é uma coisa fora do normal, e muitas vezes as fabricantes de argamassas podem fazer ensaios para validar um bocado a solução que se vai propor. Depois temos uma pergunta desafiadora, portanto, tendo em conta as limitações e problemática relacionada com o desempenho não determinado, porque é que ainda se fabricam e admitem? Pronto, vamos então a esta do Pedro Miranda, porque é que ainda se fabricam e admitem? Bom, primeiro, porque nós não podemos pura e simplesmente evitar a livre concorrência, e segundo a normalização, isso é possível. Portanto, nós não podemos pura e simplesmente proibir uma coisa que, neste caso específico, a Comissão Europeia permite. Depois, porque existem casos onde este adesivo está correto. Volto a dizer, se nós tivermos um cerâmico no interior 10 por 10, 20 por 20 ou até 30 por 30, com uma absorção de 16%, e no interior, numa parede interior, não sujeita a variações térmicas,
a solução está bem, a solução funciona. Portanto, nós não podemos pura e simplesmente eliminar do mercado uma coisa que a Comissão Europeia permite, porque também tem as suas aplicações. O que nós não podemos é adulterar a sua utilização. Ou seja, ela para cerâmicos não porosos e ela para aplicações exteriores não é de todo recomendável, aliás, não funciona. Mas volto a dizer, há situações e há casos, e ainda existem muitos metros quadrados e muitas utilizações de cerâmica porosa até limites como os que falei, e nesse caso, se a aceitação ou se a decisão for utilizar um cimento de cola do tipo DNT, não pode ser, tecnicamente pode ser. Outra questão, qual a seção para colagem em fachada exterior de cerâmica 10x10, absorção superior a 10%? Bom, eu começaria por aí, por fazer uma reflexão. É essa, não é? Absorções cerâmica acima dos 10% em fachada, o José Valente pode responder melhor que eu, mas não é do mais recomendável. Mas, admitindo que se faça, as próprias regras da cerâmica não o botam por aí. Mas admitindo que o faça, se for só para garantir uma aderência mínima, porque atenção, quando não é recomendável, é do ponto de vista da própria durabilidade do elemento cerâmico. É importante ter isso em consideração. Do ponto de vista de colagem, olha, neste caso, podemos dizer que uma cola C2 é o mais recomendável por duas razões. Se for uma cola C1 no exterior, C0 no exterior não. C1 é demasiado no limite, C2 é uma cola ponderada para essa aplicação. C2S não, pelo motivo seguinte, e demonstra exatamente porque é que estes géneros de cerâmicos também não são muito positivos no exterior. Porque uma cola C2S tem normalmente uma grande concentração, uma grande dose de cimento e uma grande dose de resina. E não é a primeira vez que se vê isso ter degradação no vidrado dos cerâmicos. Portanto, se tiver que colar, a cola mais adequada do ponto de vista de compatibilidade é a cola C2. Mas volto a reiterar porque isso é muito importante. Do ponto de vista da cerâmica, não é de todo recomendável a utilização desse género de peças no exterior. E eu reitero essa posição, ou seja, do ponto de vista cerâmico não é aconselhável peças de refeição elevada no exterior. Espero que também fique clara essa questão. Não temos aqui o engenheiro Valente, que é do CDCB, mas não temos aqui ninguém propriamente da APICER, mas temos perfeita consciência que essa é a posição real. E a nível europeu, etc., todos os códigos de boa prática assim o dizem. Uma mensagem só se... obrigado. Pronto, se calhar, então, passaríamos à terceira parte, digamos assim, agora a cargo dos engenheiros Luís Silva e Paulo Portugal, que são as mais práticas e soluções a adotar. Sim, se passarmos esta interessante parte, porque isto é efetivamente muito interessante, nós temos agora um conjunto de casos para discutir, e acaba por ser uma continuidade da discussão do que temos feito, que neste caso, já foi feito o trabalho e depois aconteceu os problemas. E o que nós temos são alguns casos práticos para vos dizer que se verificou e partilhamos convosco algumas reflexões sobre as causas e, se necessário for, o que é que se pode fazer para depois resolver o problema e ele não voltar a acontecer. O primeiro caso que aqui temos é um destacamento generalizado da forra cerâmica, e isso é muito comum, nós vemos isso constantemente em fachada. E porquê? Porque a forra até tem absorção, não é uma peça suficientemente, não é uma peça demasiado grande, até uma peça pequena, portanto isto devia ser fácil, não é? Isto não devia ser nada complicado. Porém, vemos isto constantemente, este género de destacamento que estamos a observar na figura. Muitas das vezes em que nós observamos isto, imediatamente percebemos que a causa está, por exemplo, desde logo na escolha incorreta do cimento de cola. Muitas vezes este trabalho faz-se com uma cola do tipo C1,
quando não é parâmetro desempenho não determinado, também se chega a ver, e portanto, desde logo, obviamente se for uma cola de parâmetro de desempenho não determinado é para esquecer, portanto vai destacar, isso é óbvio, mecanicamente, como disse antes, não são compatíveis e portanto a própria variação térmica com o tempo fará as coisas acontecerem naturalmente. Mas se for com uma cola C1, que já tem alguma capacidade de aderência a estas peças, ainda assim está muito no limite para estes géneros de materiais, que têm coeficientes de dilatação relativamente elevados, portanto existem variações térmicas importantes na fachada, e existe depois uma outra componente que também é fundamental e que sistematicamente se vê nestas peças como um erro, que é a ausência de colagem dupla. Como eu disse antes, falamos de um exterior, e de um exterior, independentemente da dimensão da peça, é fortemente recomendável, eu diria obrigatório, a utilização da colagem dupla, exatamente para prevenir problemas como normalmente o que se vê aqui. E então, também não obstante, se vê muitas vezes estes sistemas associados ao próprio destacamento da cola da cerâmica, do próprio suporte. Quando isso acontece, portanto, sai do suporte, sai da cerâmica, sai de tudo, isso tem claramente a ver com a cola ter sido má escolhida de origem, provavelmente foi o tal cimento cola C de desempenho não determinado. A única forma de resolver isto, a maior parte delas vão ter que se remover, depois garantir que o suporte está nivelado, está limpo, etc. Tem que se escolher o cimento de cola adequado. Pronto, aqui está um C2S, mas um C2 consegue fazer esse trabalho na garantia de que a colagem é dupla. A necessidade de criar as juntas de fracionamento, que também não se fazem por norma, por natureza, nestas coisas, novamente porque acham que a peça sendo pequena está tudo resolvido a priori, e escolher a junta de formação adequada exterior. Isto faz parte da regra da boa prática. Iremos agora para um outro caso. Portanto, temos agora um caso de um destacamento em pavimento de média absorção. Temos aqui como causas prováveis a ausência de juntas perimetrais elásticas e uma retração diferenciada do suporte e cimento de cola. De referir que esta fotografia se refere a uma aplicação no interior, em que supostamente não há uma variação térmica tão grande. Acontece que, por exemplo, nesta fotografia, isto é uma colagem numa zona ao pé de um envidraçado, bastante grande, em que, mesmo que não haja uma variação térmica tão grande, especialmente quando estamos a falar de revestimentos de cor preta, de cor escura, essa cor escura vai fazer em que mesmo no interior possa haver alguma variação dimensional. Por isso, nós colocamos aqui como causas prováveis a questão das juntas perimetrais elásticas não existirem, portanto, esses pequenos movimentos que podem existir, não havendo, na questão do perímetro, local para a cerâmica dilatar, mexer um pouco, pode levar a destacamento. Por outro lado, algo que também nós falámos inicialmente é que no interior as juntas de betomação deviam ser no mínimo 2 mm e que em situações especiais de uso até de exposição solar podíamos aumentar um bocado a dimensão da junta de betomação. E o que muitas vezes acontece com cerâmica com retificados é que se faz um encosto e sem juntas, qualquer que seja o mínimo movimento, vai haver um destacamento. Portanto, o que é que nós podemos aqui ter como solução a adotar? Tendo em conta a exposição solar, mesmo em espaços interiores e com revestimentos escuros, temos que ter muita atenção com a questão da variação. E assim colocamos aqui uma escolha do adesivo C2S. Portanto, aqui o C2S é um cimentício melhorado com deformabilidade. Portanto, para compensar pequenos movimentos que possam existir com a própria cerâmica. Algo por vezes também acontece no interior e que leva também a destacamentos é muitas vezes a colagem sobre suportes que não estão suficientemente curados, suficientemente resistentes, e então estamos a colar sobre uma betonilha, por exemplo, que foi feita há 2 ou 3 dias e que aparentemente por cima está seca e para algumas pessoas estará pronta para receber cerâmica. O que acontece é que qualquer material de base cimentícia tem uma retração ao longo do tempo e essa retração vai introduzir tensões entre a base, a betonilha, e o revestimento cerâmico. Se a cola utilizada não tiver capacidade de aderência e também alguma deformabilidade,
não vai ter capacidade de aguentar a colagem e o poderá também levar a destacamentos. Portanto, daí a importância de mexer com uma base perfeitamente curada, seca e curada, e temos também um cimento de cola adequado, um C2S adequado à situação. Voltamos aqui à questão das juntas elásticas, no vestimento, em que aqui temos 16 metros quadrados, poderá ser 25 metros quadrados, depende lá está do fabricante, depende de alguns fatores extra, mas é importante ter noção que devemos considerar juntas elásticas e juntas perimetrais, que é para aliviar estas tensões entre a cerâmica e a base e para acomodar os seus movimentos devido a variações térmicas. Bem, temos agora um caso que tem a ver com uma observação de um destacamento em pavimento. Reparem a quantidade de casos que existem em pavimento, numa zona específica, alinhada, mas aparentemente sem causas. Aliás, vê-se que é perfeitamente uma zona de casa de banho, e numa zona, portanto, aparentemente onde nada justificaria, as peças não são de grande dimensão, como podem observar, e também não há grandes agentes de tensão externa, como por exemplo o fator de temperatura, e sendo pela casa de banho que é, dificilmente também se prevê que há aqui grande tráfego, por exemplo. Então, porque é que uma situação destas acontece? Bom, é relativamente óbvio porque se vê lá, mas a ideia aqui é claramente demonstrar o quanto a instabilidade do suporte pode gerar e causar também problemas de destacamento. Nós falamos no sistema cola cerâmico, mas o suporte também lá está, também conta. E neste caso, em particular, a causa específica foi efetivamente a fissuração do suporte. Muitas vezes isso até está alinhado com a existência de tubagens por baixo e que não tem depois a altura de argamassa suficiente para garantir estabilidade de todo o sistema num sistema de compressão, digamos assim, e portanto toda esta instabilidade é suficiente para depois levar a que o sistema responda, e a resposta muitas vezes é o destacamento. Basta que para isso, mesmo que a cola seja correta, ele depois terá que ceder por algum lado. Quando a cola, em casos destes, muitas vezes também se observa que a cola é muito boa e depois o que acaba por fissurar é o próprio revestimento. E, portanto, aqui partiu pelo lado mais fraco, que foi a ligação da cola ao cerâmico, da cola ao suporte, mas a causa raiz deste problema tem claramente a ver com a instabilidade do suporte. Como tratamento, não se pode voltar a esta situação sem resolver o problema da estabilidade deste mesmo suporte, senão não sairemos daqui. Isso faz por tratar aquela zona da fissura, estabilizá-la e depois sim fazer a aplicação. Muito bem. Aqui o próximo caso tem a ver com a anomalia do aparecimento de manchas em cerâmica porosa, e muitas vezes estas manchas são manchas tipo caixilho, porque são só na zona periférica da cerâmica. Com causas prováveis, temos a questão do arrastamento dos sais ou compostos orgânicos para a base, para a superfície da cerâmica. Isto tem a ver com a própria constituição dos cimentos colas ou das argamassas de automação, como são de base cimentícia e também misturados com água, na sua própria reação de secagem e cura, pode haver uma migração de alguns sais e estes sais podem fazer este efeito caixilho. Por vezes este efeito desaparece ao final de algum tempo, outras vezes este efeito nunca mais aparece. Portanto, vai permanecer com este efeito caixilho para sempre, porque vai, no fundo, manchar a superfície cerâmica, muitas vezes por trás do vidrado. O que vai também acelerar, e colocamos aqui, é a questão da aplicação de uma cola com tempo de presa muito longo e um excesso de água no sistema. Portanto, quanto mais longo for o tempo de presa da cola utilizada, mais fácil ou mais vai favorecer esta migração, porque vamos ter o veículo destes sais, que é a água. Quanto maior tempo essa água estiver presente na mistura, mais grave vai ser o problema do aparecimento deste efeito de caixilho. O que é que nós podemos utilizar para minimizar este problema? Há a possibilidade de produtos protetores que são aplicados previamente, portanto, vão no fundo diminuir este efeito de migração ou de absorção por parte da cerâmica.
Por outro lado, e mais seguro, será utilizar, por exemplo, juntas de presa rápida, em que normalmente o ligante é otimizado, não é só, falámos há pouco, não é só o cimento Portland, será uma mistura de vários ligantes, que tem também um ligante de base orgânica a melhorar as suas propriedades. Vai fazer com que haja menos tempo água ou umidade em contacto com a cerâmica, havendo menos probabilidade, menos o veículo transporta os sais para a parte da superfície cerâmica. E, finalmente, um último caso, que já foi de alguma forma até mencionado numa questão anterior, que se prende com a acumulação, com o fenómeno da carbonatação, das efluescências, sobretudo nas zonas de juntas entre cerâmicos. Portanto, vemos aqui um caso de uma fachada, sobretudo na zona de juntas superior à fachada, onde se vê uma elevada escorrência e acumulação de sais de carbonato de cálcio. Bom, a causa, já falámos um pouco antes sobre o assunto, prende-se definitivamente, neste caso não era da água que estava lá, é da água que entretanto entrou. Como é que sabemos isso? Pelo facto das juntas mais abaixo não terem os mesmos corridos, só as vemos sobretudo na parte superior. Isso significa que há entrada de umidade, entrada de água, ou pela zona de capeamento superior ou pela própria junta, que são as zonas mais expostas em fase de chuva. Isso depois faz, e todos nós já ouvimos falar desta explicação, traz, arrasta e transporta o hidróxido de cálcio à superfície e, conjuntamente com a reação com o CO2, origina carbonato de cálcio e estes efeitos desagradáveis do ponto de vista estético, não do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista estético, que é como é que se resolve. Primeiro, se for para minimizar ao máximo, como dissemos antes, a utilização ou de sistemas reativos, portanto, menos baseados em cimento, ainda assim com necessidade de serem estanques, porque não se consegue eliminar o facto do suporte ser ele próprio de constituição mineral, com o cimento Portland, utilizando soluções minerais, onde também as há com menor concentração de cimento Portland, com a utilização de outros cimentos, e esses por natureza têm uma menor propensão à formação deste hidróxido de cálcio e consequente carbonatação. E com esta explicação, deve terminar o período da apresentação. Agora, vamos levar o período das perguntas. Ainda temos algumas perguntas que, entretanto, foram surgindo. Eu não sei onde é que está o ruído, de onde veio o ruído. Não sei se há obras. Base. É aqui no CTCV há uma obra aqui. Desculpa, neste edifício não temos hipótese de os ora bem. Portanto, são obras, são boas notícias para todos nós, é que essa obra às vezes incomoda. Nós temos aqui... O facto de uma cola C2S poder danificar uma cerâmica e levar à absorção. Como expliquei, uma cola de C2S é por natureza uma cola preparada para ter maior capacidade de aderência, e isso consegue-se de duas formas. Consegue-se por aumentar o ligante mineral, cimento, por exemplo, e também por aumentar a resina que está nas suas composições. Estes materiais em conjunto são, numa cerâmica muito porosa, eles circularão muito mais facilmente pelo interior da própria cerâmica. Portanto, assim como a água é absorvida, o arrastamento de sais do próprio cimento e também da própria resina acontece pela própria estrutura do elemento cerâmico, até chegar ao vidrado. Quando chega ao vidrado, que não existe mais hipótese de passar para lado nenhum, normalmente o que pode acontecer é ou alguma degradação por descasque do vidrado, ou então uma coisa que certamente já terão visto é, às vezes, o vidrado manchado, como quando nós observamos um bocado de óleo em cima da água. Tem aquelas manchas, tem uma espécie de manchas nessa superfície. E aqui é exatamente a mesma situação, ou seja, não é um problema mecânico, não é um problema de falta de aderência, antes pelo contrário, como é natural, mas é depois um problema de potencial excesso
de material para degradar o sistema no seu interior ao nível do vidrado, porque depois não tem mais por onde circular. Espero que tenha ficado claro. Então, próxima questão. Qual o peso limite máximo por metro quadrado permitido para um cerâmico no exterior colado com C2S? Eu posso portanto, primeiro, a limitação do peso não começa pela cola, começa pelo suporte. Portanto, o primeiro parâmetro a considerar para qual é o peso máximo por metro quadrado a aplicar numa determinada situação vertical é a estabilidade do suporte e a capacidade do suporte de resistir a esse mesmo peso. Nessa circunstância, se falarmos de rebocos, de betão, o peso máximo vai a 40 kg por metro quadrado e normalmente as colas C2S acompanham, portanto há o acompanhamento desse sistema, mas, e sabemos todos que cada vez mais estamos a ser sujeitos ao desafio também de fazer a colagem sobre novos suportes, alguns e cada vez mais suportes muito mais leves, muito mais flexíveis, se falarmos de interiores, falamos de placas de gesso, se falarmos mesmo até exteriores ou interiores, placas OSB, há pouco falou alguém de um painel. Portanto, neste caso, voltamos à mesma circunstância, é preciso interpretar a coesão interna desse material e, portanto, eu não vou neste momento agora aqui dizer muitas questões a esse respeito, porque só isso é uma sessão específica e depende efetivamente caso a caso e marca a marca até onde é que se vai, mas seguramente a maioria da tipologia desses suportes existentes para as cerâmicas existentes que dificilmente ultrapassam 25 kg por metro quadrado, portanto, dificilmente temos mais do que 1 centímetro de cerâmica de espessura, dificilmente, estou a falar portanto, na generalidade, portanto, na maioria dos casos esse problema não se coloca. Já se coloca, por exemplo, quando passamos para a pedra natural, porque a pedra já passamos a ter 2 cm, 2,5, 3 cm, 4 cm até de espessura e nesse caso, cada centímetro a mais estamos a pôr mais, normalmente entre 10 a 15 kg por metro quadrado, onde aí sim já começamos a entrar em limites entre 30 a 40 a 50 e posso dizer-vos que efetivamente a discussão volta para o suporte, não para a cola, volta para o suporte e todos os fabricantes de materiais desses géneros de suportes mais, eu não gosto de chamar instáveis porque também é injusto, desses suportes mais modulares, mesmo mais ligeiros, todos eles têm na sua preocupação interpretar e compreender até onde é que vai o seu limite. Eu recordo, há pouco tempo, algumas das placas de gesso limitavam claramente a utilização ao máximo de 30 kg por metro quadrado, por exemplo, no interior. Novamente, não é um problema da cola, seria um problema da resistência do suporte. Também já vi algumas placas dessas, atualmente, em que os fabricantes conseguem, ou pelo menos já indicam, que esses materiais conseguem ir a 40 e alguns até a 60 kg por metro quadrado. Bom, tudo isso é discutível em função da característica típica. Quando falamos de rebocos que também eles têm que ter uma resistência mínima e, portanto, normalmente, claramente, qualquer coisa entre 4 a 5 megapascal de compressão é necessário para a aplicação de cerâmica acima dos 17, 18 kg por metro quadrado é fundamental essa resistência mínima do suporte e nesse contexto a cola acompanha, o cimento de cola de C2S acompanha e pode-se ir nessa circunstância até um peso de 40 kg por metro quadrado. Então, a próxima questão é mais uma questão muito pertinente, a questão da criação do sistema de qualificação, certificação de aplicadores por parte da Associação dos Fabricantes, materiais, para uma correta aplicação de sistemas. Isso, sem dúvida, que é verdade e é algo que todos nós esperamos e em nome da APFAC, é algo que também se tem trabalhado. Porquê? Porque nós estamos a discutir e com toda a importância e validade as questões da cerâmica e do cimento de cola, mas não estamos a discutir um fator importantíssimo, se calhar o mais importante de todos, que é o momento da aplicação, da colocação do cerâmico com cimento de cola.
em que aí é muito importante a qualidade, o cuidado, o conhecimento dos aplicadores. Portanto, seria de extrema importância a existência de uma qualificação ou de certificação, uma carteira profissional de aplicador de cerâmica. O que a APFAC, em conjunto com a APICER e com a APCMC, tem feito é uma interligação entre as várias associações para falarem uma só voz, e podemos dizer-vos que, no meio desta apresentação, viram um quadro que relacionava as características da cerâmica com as características do cimento cola. A existência deste quadro, este quadro foi trabalhado entre as várias associações, a APICER, que é a associação responsável pelos fabricantes de cerâmica, e da APFAC, a associação responsável pelos fabricantes de argamassas. Este quadro saiu de um trabalho conjunto entre as duas associações e é um quadro que está acordado entre as associações, portanto é o ponto de partida para algo que esperemos que seja isso, que será a criação de uma indicação, não vou dizer uma norma, de aplicação de cerâmica, a partir da qual seja possível certificar, classificar um aplicador, tal como existem noutros países europeus, como por exemplo em Espanha e Itália, em que existe uma norma que rege a aplicação da cerâmica. Portanto, grande parte das perguntas que nos fizeram, se olharmos para o nosso país vizinho, existe um documento, que é a lei, que especifica, em função da dimensão da peça a aplicar e do suporte e do local, qual é que é a característica que o cimento cola tem que ter. Portanto, isso pode ser a partida para algo que seja uma certificação, que seja uma carteira profissional de um aplicador. E eu aproveito e também reforço, portanto, o CTCV também, com a parceria da APICER, também promoveu a publicação de uma monografia chamada, no título exato não sei, mas pronto, é um manual de aplicação de revestimentos e pavimentos cerâmicos, que pode ser o embrião de o aglutinador de toda esta temática e que poderá vir a servir de guia para o futuro certificação, ou chamemos o nome que a gente quiser chamar, a qualificação, pronto, que será talvez o melhor termo, qualificação de futuros ladrilhadores credenciados em Portugal. É verdade, porque esse manual, muitos de vocês certamente nunca tiveram a oportunidade de o desfolhar, de o analisar, mas, mais uma vez, todas as questões que nós abordamos, quase todas as questões que abordamos, estão lá explícitas, a nível de definição de cuidados com o suporte, o nosso curso das juntas elásticas em fachada, de como calcular a dimensão das juntas elásticas, está lá tudo perfeitamente explicado, como é feito o cálculo, para quem o faz, portanto, é um trabalho com uma pré-norma ótima que ali está, que pode servir de base para algo mais obrigatório. Bem, depois temos mais duas. Temos uma primeira da Ana Mesquita sobre situações de restauro e com colocação pontual de réplicas de azulejos existentes produzidos com pastas porosas, nomeadamente a faiança. Se aconselhamos igualmente a argamassa tipo C2 e qual a gente aconselhar. Eu começaria por aqui, por não tratar deste assunto de uma forma tão transversal como temos tratado até aqui. Primeiro, falamos exatamente disto, que é de um restauro, e portanto a situação, estou a admitir que quando menciona a situação de restauro, implica também um suporte, ele próprio, já muito mais friável, digamos assim, já muito mais de base de cal, não estamos a falar, admito que não, volto a dizer, isto é importante para depois lhe dar uma resposta concreta sobre esse tema. Portanto, admitindo que o suporte é um suporte de cal, um suporte antigo, e, portanto, o que está a fazer é exatamente isso, portanto, um restauro nessa circunstância. Nesse caso em particular, porque é um domínio depois, também ele próprio quase, já não é um domínio da aplicação mais corrente, é um domínio da arte, portanto, feito passo a passo, aqui é mais recomendável a utilização de argamassas cola que sejam também elas compatíveis, não só com a faiança, mas compatíveis com o suporte. Isso leva-nos para soluções, existem algumas no mercado, que são menos comuns, porque é depois uma coisa muito específica, muitas vezes isso até é feito quase in situ pelos aplicadores locais, mas existem algumas soluções comerciais que algumas empresas do mercado têm, que basicamente não são mais que
argamassas cujo ligante já não é tanto cimento Portland, para não ter um impacto global no sistema de sais, de libertação de sais, e também de módulos de elasticidade muito elevados que também causem a degradação do próprio suporte, ainda que sejam situações pontuais, e essas colas são mais baseadas em cal, algumas também têm alguma resina, verdade, mas pronto, e é isso, aí não são normalmente colas C2, são colas C1, e como diz, são situações pontuais, seja na aplicação interior ou exterior, e estamos a falar de casos de arte, digamos assim. Sim, exatamente. Portanto, sim, estamos a falar de uma pré-mistura de argamassas. Existem essas argamassas no mercado, são menos comuns, volto a dizer, é mais difícil, mas existem algumas argamassas no mercado que fazem esse trabalho e que não são de colas tão baseadas, não são C2S, não são, porque novamente entramos aqui naquela situação que falei antes de elevado excesso de resina e isso poderá danificar a própria faiança. Ao nível do seu vidrado superficial, portanto, são colas que estão ao nível do C1, C2, entre o C1 e o C2, mas são colas por natureza mais lentas, porque elas têm ou não têm cimento Portland, ou têm muito pouco cimento Portland, para serem compatíveis com todo o sistema a partir do próprio suporte. Se me falar da aplicação de uma faiança, em que o suporte depois já é um betão, isso é pouco, não faria muito sentido na lógica do restauro, mas imaginando que isso por alguma razão acontece, então aí é uma cola C2 convencional pela questão também do suporte. Espero que tenha ajudado. Quanto à dimensão da junta, interior, claramente os 2 milímetros, que já falámos antes. No exterior, a peça não deveria ser aplicada, mas também sabemos que existem e que se faz restauros nessa matéria. Como se trata de um cerâmico de módulo de velocidade muito baixo, porque é um monoporoso, nesta circunstância, que é a única circunstância em que fará sentido, e peças pequenas, 15-15 ou 20-20, nessas circunstâncias é perfeitamente aceitável a dimensão 2 milímetros. Não o dissemos nas regras básicas porque volto a dizer, estamos a falar de uma situação de restauro, nós estamos a falar de aplicações convencionais de cerâmica. Inclusive a própria faiança, à lógica das regras normais da própria indústria cerâmica, não deveria ser aplicada no exterior, a menos numa condição de arte. Muito bem. Próxima questão. Problemas devido à aplicação de grandes áreas de cimento cola, embora seja de boa qualidade, o tempo de abertura já expirou. Ora bem, o tempo de abertura de um cimento cola normal é 20 minutos. Em condições de laboratório, temperatura controlada, interior, sem vento. Quando o cimento cola tem a letra E, que é tempo aberto alongado, passa de 20 para 30 minutos. Mais uma vez, em laboratório, temperatura controlada, sem vento. Se formos pensar, por exemplo, uma fachada, se a fachada estiver exposta, como naturalmente está, até sem rede de sombra, que ainda piora, se tivermos no verão com vento, se calhar 10 minutos é muito, se calhar 5 minutos é o limite. Porquê? Porque o vento seca muito a argamassa, faz com que apareça o tal filme que nós falámos há bocado. Isto é fácil de ver. Nós, quando estamos a fazer o espalhamento de cimento cola, se numa fachada, passado 15 minutos, fomos pôr o dedo na cola, se calhar o dedo já não fica sujo. Vai ficar marcado na cola e quando o dedo já não fica sujo, significa que o tal filme já se criou e já não estamos em condições de colar. Portanto, a questão da qualidade do cimento cola é importante. Como dissemos antes, quando falamos em fachada, ou melhor, em exterior, é fortemente recomendado o cimento cola utilizado ter a letra E, tempo aberto alongado, mas é preciso ter a noção que mesmo com esse E, tempo aberto alongado, não podemos confiar na meia hora, porque essa meia hora são em condições laboratoriais. Portanto, em função do vento, do calor, do sol, temos de ter muito cuidado com a criação do tal filme que leva à secagem superficial do cimento cola. Muitas vezes, ao colarmos uma peça cerâmica, mesmo com o tal filme, a peça fica lá segura na hora. Ao efeito ventosa do próprio cimento cola, faz com que a peça fique lá. Mas, quando é sujeita a esforços, a variações térmicas, facilmente há um destacamento
pela ligação entre o cimento de cola e a cerâmica. Portanto, é uma questão que devemos procurar sempre o e ter muito cuidado com a aplicação a nível de condições atmosféricas, vento, sol, redes de sombra e fugir das horas de maior calor em certo tipo de situações. Estamos a ler. Portanto, devido à negligência que existe no mundo da obra dos ladradores em Portugal, existe no mercado de soluções para a limpeza após obra, como eu disse, abaixo cabelados, solos e costumes, mas o que é utilizado para remover os polímeros, fibras, resinas que recentemente fazem parte das argamassas, é facilmente difícil de remover, transforma-se em mecânica no aspecto sujo aos ladrilhos. Eu não sei se esta questão se prende com a utilização de resinas reativas ou se prende com resíduos imagino que sim. Portanto, as colas de base cimentícia, como diz, mesmo que tenham lá algumas resinas, elas saem normalmente pela utilização convencional dos produtos de limpeza desse sistema, saem como um todo. Quando falamos de colas reativas, deve ser responsabilidade do fabricante apresentar uma solução para cada resíduo que fica no final. O que é que eu quero dizer com isto? A maioria das soluções reativas orgânicas dependem muito, portanto, são naturalmente função da sua própria composição, que levam uma determinada resina, um determinado solvente e aí por diante. Isso significa que o próprio material de limpeza também deve ser compatível com isso. Ou seja, utilizar o material de limpeza da marca A para limpar o produto da marca B, às vezes pode funcionar, se por acaso a composição original até é parecida, mas normalmente não funciona. No caso disso acontecer, e essa é a recomendação que faço fortemente, é questionar o fabricante original para que lhe apresente uma solução de limpeza desses mesmos resíduos. Atenção, e isso é importante dizer, daí há pouco falámos sobre os sistemas porosos e não porosos, que se essa contaminação for por dentro do vidrado, por isso é que a questão vidrada, a questão do cerâmico poroso no exterior é mais perigosa, se isso acontecer no cerâmico vidrado, se for por dentro do vidrado, não há solução. Isso não sai mais. Se for à superfície do vidrado, à superfície do cerâmico, isso é suposto sair com o material que o fabricante vos dará como material compatível para esse efeito. Pronto, não havendo mais questões, já passava a palavra ao engenheiro José de Matos para o encerramento. Então, ora bem, muito obrigado. Eu não sei se me estão a ouvir, porque eu estou com este sistema. No caso, eu posso tirar, que é mais fácil assim. Pronto, nós chegamos ao fim deste seminário, que foi altamente participado e muito interessante, não só pelas questões que foram colocadas, mas também pelas sugestões que foram dadas em termos de setor. Este problema da qualidade da aplicação é extremamente importante. Eu acho que as nossas associações, a APFAC, a APICER, a APCMC, têm aqui um trabalho para fazer, para procurar melhorar a qualidade do serviço de aplicação. É a nossa responsabilidade. Não é fácil em termos regulamentares e legais as certificações obrigatórias no âmbito de acesso a profissões, mas há outros caminhos e, portanto, com certeza as nossas associações vão trabalhar sobre isso. Mas ficou aqui muito claro que, ao contrário, provavelmente, do que as pessoas que decidem sobre estas matérias da regulamentação e da aplicação da regulamentação das profissões e tudo mais, e pensarão, a aplicação destes produtos é de elevada tecnicidade. Não é algo que seja fácil de apreender por qualquer profissional que simplesmente aprenda a fazer umas coisas na construção como foi tradição durante muitos anos. Temos aqui, de facto, um espaço importante para a afirmação de qualidade, de melhoria
de processos construtivos e que também defendem, no fundo, este setor ligado às argamassas e à cerâmica. Porque hoje em dia temos que perceber que estes sistemas construtivos competem com outros sistemas e, de facto, a sua má utilização retira-lhes credibilidade e retira-lhes espaço de mercado, o que obviamente é prejudicial para todos. Resta-me, não vou alongar nisto, portanto, com a autorização daqueles que apresentaram, dos autores desta apresentação, ela será disponibilizada aos participantes, assim como a gravação desta sessão. Resta-me agradecer mais uma vez a todos, aos que participaram, à PFAC e a quem fez esta brilhante apresentação e respondeu às perguntas e, portanto, teremos com certeza mais oportunidades de organizar ou em videoconferência ou presencialmente outras ações para esclarecer e para promover o bom uso deste sistema de produtos. Muito obrigado a todos e vamos desligar, está bem? Muito obrigado mais uma vez.